A paz do Senhor Jesus para os irmãos, que é o irmão Nilson, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, em Atibaia. Nós estamos no Jardim Imperial, em Atibaia. Estamos debaixo da liderança do pastor Moisés de Souza, a superintendente da Escola Dominical, a irmã Graça Neves. Nós pertencemos ao Ministério Jassanã, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, e você é um convidado para participar com a gente da nossa Escola Bíblica Dominical desse dia, domingo, um dia bonito, na região que eu estou, um sol bonito, céu aberto, poucas nuvens, um calor não muito forte, um clima ameno, típico da nossa cidade de Atibaia, né? Somos considerados como o segundo melhor clima do mundo aí. Eu vou esperar alguns irmãos dar um joinha, fazer algum comentário, para que eu possa saber que a live está indo bem direitinho. E como de costume, como apertei esses botõezinhos certos, os irmãos já vão me desculpando, eu tenho algumas dificuldades com tecnologia e eu vou precisar da ajuda dos irmãos, amém? O lugar que eu estou também é um lugar de sinal fraco de internet, por isso, se a transmissão cair, eu vou estar dando um jeito aí de retomar, né? Minha mãe Cida, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe seu domingo. Rosinei Souza, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe o domingo. Um bom dia para todos, Deus abençoe. A escola bíblica é de vital importância para o nosso crescimento espiritual. Você participando das escolas bíblicas e aprendendo da Bíblia, você vai ter um crescimento espiritual muito maior do que você não estiver participando de algum tipo de estudo bíblico. Estude a Bíblia, em nome de Jesus, né? Enquanto vai entrando alguns irmãos, nós vamos já estar fazendo uma oração para começar essa escola bíblica. E ao decorrer da lição eu não vou conseguir responder comentários, infelizmente perguntas, e nem mesmo dar um alô ou uma resposta aí de algum aceno, porque senão me perco na lição. Então vou estar cumprimentando os irmãos no começo da lição e no término dela. Em nome de Jesus Cristo. Querido, vamos orar? Você pode parar a sua atividade por 1 minuto apenas, e 1 ou 2 minutos, e nós vamos estar fazendo uma oração. Você pode orar comigo em nome de Jesus? Então fecha seus olhos, inclina a sua cabeça, é sinal de reverência a Deus e concentração na oração. Amém? Vamos orar. Bendito Deus, ó Pai de Jesus Cristo, nós te amamos muito e nos apresentamos diante de Ti pela Tua graça e misericórdia, Senhor. Eu peço, Senhor, venha enxergar a mim e a todos os Teus filhos e filhas que estiverem ao alcance dessa voz, através de Teu Filho Jesus. E por causa de Jesus, venha perdoar os nossos pecados, venha perdoar os meus pecados, minhas transgressões, as minhas faltas, Senhor. Perdoa em nome de Jesus. Perdoa também Teu povo, Senhor, nesta manhã. Purifica-nos dos nossos pecados e nos leva para a Tua presença. E nessa sua presença manifesta, que é santa, Senhor, venha nos ensinar. Querido Espírito Santo do Senhor Deus, venha nos guiar e orientar em todo o difícil da verdade que é a Santa Bíblia, as Sagradas Escrituras, e nos conduza. Toma cada um de nós pelas mãos, querido Espírito Santo, e nos leva ao entendimento da Tua vontade, do Teu querer, aquilo que Tu queres nos ensinar no dia de hoje, querido Espírito Santo do Senhor Jeová, em nome de Jesus Cristo Nazareno, ajuda-nos a entender os mistérios da Tua lei. Sem a Tua ajuda não conseguiremos. Não conseguiremos, só conseguimos entender Tua palavra com Teu amparo, com Teu auxílio, com a Tua ajuda, com a Tua revelação. Por isso, asperge luz sobre nosso entendimento, nos faça entender os mistérios da Tua lei e a Tua vontade manifesta. Deus, em nome de Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, não somente a nós que estamos participando dessa live, mas todos quantos posteriormente virem, Senhor meu Deus, esse vídeo, toca também, meu Deus, em nome de Teu Filho Jesus, e faça compreender a Tua vontade, Teu querer. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, faz esta obra poderosa e esse milagre acontecer, Senhor. Ah, Jesus querido amigo do caminho de Emaús,
Faça nosso coração arder enquanto meditamos na tua santa e poderosa palavra, Senhor, para a glória do teu nome santo. Ai, Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Aleluia. Aleluia. Irmã Dilma, Pastor Castro, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe o seu dia. Amém. Um domingo abençoado a todos que estiverem. Eu estou vendo alguns rostinhos aqui na tela, mas não estou conseguindo identificar quem é. A paz do Senhor para você que está acompanhando. Amém? Deus abençoe muito sua vida. Queridos, a escola é bíblica, portanto, nós aprendemos. A paz do Senhor Jesus. Marcos, no capítulo 8. Aleluia. Louvado seja. Amados, paz do Senhor. Caiu o sinal aqui na internet. Eu vou esperar os irmãos dar um joinha novamente para saber se retomou a transmissão. Quem pode me dar uma mensagem aí, um joinha, dizendo que a transmissão foi retomada, por favor? Quem que pode dar um joinha e dar uma mensagem que a transmissão foi retomada? Alguém pode fazer isso, por gentileza? Ok. Foi retomada então a transmissão? Vamos lá? Marcos capítulo 8, versículo 27 em diante, por gentileza. E se cair novamente, vai me perdoando, queridos. Nosso bairro aqui temos apenas um provedor de internet. Me perdoe, em nome de Jesus. Marcos capítulo 8, versículo 27 em diante. Você encontrou? Vamos ler a palavra de Deus? Marcos Rocha, a paz do Senhor. Ângela, a paz do Senhor. Então vamos lá. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João, o Batista, e outros, Elias, mas outros, um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. E admoestou-os para que a ninguém dissesse aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciões e principais sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente essas palavras, e Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Versículo 33. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. E chamando assim a multidão com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Portanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com teus santos anjos. Amém? Marcos capítulo 8, versículo 27 diante. Jefferson, paz do Senhor, querido. Paz de Deus. Deus abençoe. Queridos, a escola é bíblica, nós temos como texto a Bíblia para o nosso aprendizado. Nós vamos versículo a versículo aprendendo a Bíblia. E o ensino de Cristo Jesus hoje tem um tema, e o tema é seguir o Cristo verdadeiro. O tema da lição de hoje é seguir o Cristo verdadeiro. Amém? Muitos querem seguir um Jesus idealizado na sua própria mente.
Mas o grande ensino de Jesus Cristo é que nós devemos servir a Ele e seguir a Ele como Ele, Jesus, se apresenta, como Ele, Jesus, se revela para nós, não como nós idealizamos em nossa mente. Nós somos muito agradecidos porque Deus deixou a revelação sobre Ele mesmo de uma forma escrita. Como é que é a revelação de Deus? A revelação de Deus está aqui, queridos. É a Santa Bíblia, as Sagradas Escrituras, que nos revela a pessoa de Deus e a vontade de Deus, de forma escrita. É por meio da Bíblia que a gente descobre quem é Jesus, e é por meio da Bíblia que nós descobrimos, nós aprendemos como servir a Jesus. Aqui em Marcos capítulo 8, nós vamos aprender 3 passos para descobrir quem é Jesus e como servir Ele verdadeiramente. Você pode nos acompanhar nessa lição? Deus vai falar muito no seu coração. Tem uma palavra revelada de Deus para o seu coração e para a sua vida essa manhã. Você crê? Aonde você estiver, falar amém, eu creio, glória a Deus. Primeiro passo então, queridos. São 3 passos. Vamos ver com o primeiro passo. O primeiro passo, estude a Bíblia. Maurício, por que eu tenho que estudar a Bíblia? Porque a Bíblia revela quem é Jesus e como você deve servir a Ele. Esse é o principal motivo para você estudar a Bíblia. Você deve estudar a Bíblia não para ficar tão inteligente como Satanás, de jeito nenhum. Você deve estudar a Bíblia para ser obediente a Deus como Jesus é obediente a Deus. Primeiro passo, em primeiro lugar, porque você deve estudar a Bíblia, o primeiro lugar que você deve estudar a Bíblia é porque a Bíblia diz quem é Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o Cristo. A Bíblia diz que Jesus é o Cristo. E nós vamos entender ao decorrer da lição o que isso implica para nós, você que é crente. Versículo 27. Acompanhe na sua Bíblia, mantenha ela aberta, por favor, em Marcos capítulo 8. E saiu Jesus e seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? E eles lhes respondeu: João Batista, e outros, Elias, mas outros, um dos profetas. E ele lhes disse: mas vós, meus discípulos, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Aleluia. Versículo 29. Tu és o Cristo. Irmão, irmã, se você não souber com clareza quem é Jesus, você está perdido na questão mais importante da sua vida. Jesus, ele não foi um coitado qualquer que morreu na cruz como um mártir. Não. Jesus não era um líder revolucionário, apesar dele revolucionar vidas. Não era um líder revolucionário. Jesus não era um estadista, apesar de ter apresentado para a gente um reino verdadeiro, mas ele não foi um estadista. Jesus não era um guru, não era um filósofo, apesar de ter ensinado para nós uma maneira mais elevada de se viver, onde amor e moralidade conta muito mais do que os bens materiais, mas ele não era guru. Jesus não era coaching, Jesus não era filósofo, Jesus, ele é o Cristo, aleluia. Cristo, a palavra Cristo é a forma grega de escrever um hebraico Messias. E Messias significa literalmente o ungido. Então Cristo, ele é o ungido de Deus, aquele que é repleto de unção de Deus. Essa é a pessoa do Senhor Jesus. O nome ou título Cristo está diretamente ligado com todas as profecias do Antigo Testamento que fala sobre esse Messias desejado e esperado pela nação de Israel. O Messias prometido, ele seria tanto salvador dos judeus, como também salvador de toda a humanidade. Essa era a missão do Cristo, ou do Messias. Aleluia. Há mais de 2000 anos atrás, alguns humildes pastores que estavam cuidando do seu rebanho no campo, receberam uma visitação divina através de santos anjos de Deus. Lá em Lucas,
No Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo 10 e 11, diz assim: E o anjo disse aos pastores: Não temais, porque hoje que aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo e é Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O bebezinho Jesus, filho de Maria, cuidado por José, o padrasto dele, é Cristo e Salvador desde o seu nascimento. Aleluia. Em segundo lugar, a Bíblia diz que Jesus é o Cristo, mas o Cristo sofredor. O Cristo sofredor. Marcos 8, 31. Mantenha sua Bíblia aberta, por gentileza, em Marcos 8. A sua Bíblia é o nosso texto de estudo. Marcos 8, versículo 31. Você encontrou? E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciões e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas e que fosse morto. Só até aqui. O que aconteceu, querido? Aconteceu que quando Jesus veio, na primeira vinda dele, o povo israelita rejeitou Jesus. Por que razão? Porque nossos amigos judeus, eles não queriam um Messias sofredor. Não. Eles queriam um Messias guerreiro, como Davi. Eles queriam um Messias estadista, como Salomão. E quando apareceu Jesus Cristo humilde, nascido na manjedoura, criado numa família humilde, homem de dores, de trabalho, aleluia, de sofrimento, eles rejeitaram esse Jesus. Mas muitas profecias do Antigo Testamento retratavam o ungido de Deus, o Messias de Deus, o Cristo de Deus, como um homem sofredor. Então, ao mesmo tempo que tinha as profecias do Messias guerreiro vencedor, também tinha as profecias do homem sofredor, Jesus sofredor. E os judeus da época escolheram somente pegar a parte da Bíblia que falava do Jesus vitorioso, não do sofredor. Hoje tem pessoas assim também. Pega somente as partes da Bíblia que fala de bênção, de vitória. Pega somente a parte da Bíblia que é um mar de rosas. As partes da Bíblia que fala dos espinhos, eles fecham os olhos, fecham o coração, não querem entender com a mente que ser servo de Deus também é sofrer, como Cristo Jesus sofreu. Que servo de Deus também é rejeitado, como Cristo Jesus foi rejeitado. Que ser servo de Deus é também ser perseguido, como Cristo Jesus também foi perseguido. Entre essas profecias que os judeus faziam vista grossa e não queriam enxergar, está Isaías, capítulo 53. Eu vou ler para vocês. Isaías, capítulo 53, do versículo 3 ao 5, diz assim. Falava de Jesus, profeticamente falando. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dor, diz, e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Essa parte dos espinhos, os judeus fechavam os olhos, não queriam enxergar, não queriam um Messias, um Cristo sofredor, rejeitado, humilde, pobre, não. Eles queriam alguém que fosse vitorioso, rico, guerreiro, forte. A grande verdade do Evangelho, queridos, e da Bíblia, é que o verdadeiro Cristo é aquele que sofreu por nós numa cruz. E com o sangue dele, ele comprou a gente para Deus, o Pai. Essa é a grande verdade do Evangelho. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.
É o Cristo verdadeiro que você está buscando a servir? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Em terceiro lugar, querido, a Bíblia diz que Jesus é o Cristo ressuscitado e vitorioso. Então a Bíblia fala em primeiro lugar que Jesus é o Cristo. Em segundo lugar, a Bíblia fala que Jesus é o Cristo sofredor. E em terceiro lugar, a Bíblia fala que Jesus é o Cristo ressuscitado e vitorioso. Por que Cristo ressuscitado? Porque não está mais pregado na cruz. Ele desceu da cruz. Ele foi sepultado. Ele foi ressuscitado. Ele subiu aos céus. E está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Com todo poder, honra e glória. Não está mais na cruz. Nós não servimos mais Cristo crucificado. Nós servimos Cristo ressuscitado. Aleluia. Nós servimos um Deus vivo, queridos. Aleluia. Versículo 31. A parte final do versículo 31. Mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Louvado seja o nome do Senhor. E esse é o grande paradoxo que tem na Bíblia. Ao mesmo tempo que Jesus é apresentado como um Cristo sofredor, também o Cristo seria um conquistador vitorioso, um rei imbatível, um rei invencível, um rei cheio de poder e autoridade. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Jesus venceu a morte. Jesus venceu Satanás. Jesus venceu o império das trevas e do mal. Ele é o grande rei vitorioso. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 36. Eu vou ler para vocês. O discurso de Pedro para o povo de Israel, para os homens que crucificaram Jesus. O discurso de Pedro foi este: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Aleluia. Jesus é o rei imbatível. Existiam aqui na terra muitos guerreiros, e muitos imperadores, e muitos conquistadores. Todos eles foram vencidos pela morte. Gengis Khan, o grande mongol, foi vencido pela morte. Hitler, o famigerado genocida, foi vencido pela morte. Carlos Magno, o imperador católico, foi vencido pela morte. Alexandre o Grande, o imperador grego e conquistador grego, foi vencido pela morte. Napoleão, o imperador francês, foi vencido pela morte. Mas a morte foi vencida pelo grande rei Jesus o Cristo, o ungido de Deus. Ao ponto da Bíblia falar: ó morte, cadê seu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Para sempre o nome dele seja louvado por esta vitória, porque a certeza agora para você e para mim de vida eterna e ressurreição e morada no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é o grande rei conquistador. Ele venceu a morte e ao terceiro dia ressurgiu. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. 3 passos, então, para descobrir quem é Jesus e como servir a Ele. O primeiro passo, nós já vimos: estude a Bíblia, porque a Bíblia revela quem é Jesus, e Jesus é o Cristo. O segundo passo, descobrir o preço de seguir a Jesus. Descobrir o preço. Seguir Jesus tem preço, querido. E a maioria das igrejas modernas de hoje escondem esse preço, escondem essa custa. E a pessoa é incentivada a ir para a frente, levantar as mãos para o céu, aceitar Jesus, e não é revelado para ele que seguir a Cristo tem um preço. E quando chega a primeira luta, a perseguição, a rejeição e o sofrimento, a pessoa se desvia e o estado dele fica pior do que quando ele foi para a igreja pela primeira vez. Nós temos que falar a respeito do preço de seguir a Jesus. Aleluia.
Nós temos alguns preços para ver esta manhã aqui na Bíblia. O primeiro preço que Deus me revelou pela palavra dele foi preço de mudança. Se você não estiver disposto a mudar de vida, você não consegue servir a Jesus. Precisa mudar de vida, aleluia. Temos que ter mudança em nossa mente, querido. Se nós quisermos servir a Jesus, temos que ter em nossa mente as coisas de Deus, ao invés das coisas dos homens. A sua mente tem que passar por uma metanoia, uma transformação, uma conversão real, genuína, uma mudança. Versículo 32, mantenha sua Bíblia aberta em Marcos 8. E dizia abertamente estas palavras, e Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Versículo 33, mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Porque em outra versão diz assim: porque você não tem em mente as coisas de Deus, mas tem em mente as coisas dos homens. Nós temos que ver as coisas sob o ponto de vista de Deus e não sob o ponto de vista dos homens. E quando nós vemos as coisas, enxergamos as coisas, entendemos as coisas debaixo do ponto de vista de Deus, significa que começou uma mudança em nossa vida, uma transformação. Você precisa mudar para seguir Jesus. É o preço de mudança. Se você não quer mudança na sua vida, você não vai conseguir servir a Jesus Cristo, o grande Rei ressuscitado. Mas tem outro preço, o preço da renúncia, querido. Temos que renunciar o eu, temos que renunciar o ego para seguir a Jesus. Versículo 34, acompanha na sua Bíblia, por gentileza. E chamando a si a multidão, com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Até aí. Negue-se a si mesmo, é o preço de renúncia. Negar a si mesmo é abrir mão de direitos, coisas que são lícitas para você, mas não convém. Abre mão, aleluia. Esse dia eu estava no livro do pastor Hernandes Dias Lopes, e ele falou uma coisa muito interessante que eu anotei. Eu queria compartilhar com você, se você me permitir. Nos seus livros, pastor Hernandes Dias Lopes disse da seguinte maneira: muitos querem apenas o glamour do evangelho, mas não a cruz. Querem os milagres, mas não a renúncia. Querem prosperidade e saúde, mas não arrependimento. Subentendido, arrependimento de pecados. Se você não estiver disposto a renunciar mundo, prazeres da carne, coisas que até mesmo são lícitas, mas que ocupam o espaço que você deveria reservar à comunhão com Deus, a buscar a Deus, se você não estiver disposto a renunciar, você não pode, não consegue servir a Jesus, não verdadeiramente, não um Cristo verdadeiro. E para a dor do meu coração, tem pessoas servindo um Cristo falso, tem pessoas servindo a uma religião falsa, estão sendo enganados e cegos, pensam que estão servindo a Deus e não estão servindo a Deus, porque não renunciam, porque não mudam a mente. E o terceiro preço é morrer para o mundo. O terceiro preço é morrer para o mundo, querido. Temos que tomar nossa cruz diariamente. Versículo 34, a parte final do versículo 34. E tome a sua cruz e siga-me. E tome a sua cruz e siga-me. Versículo 35. Porque qualquer que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse a salvará. Versículo 36. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder sua alma? Versículo 37. Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Amado, minha irmã amada, cruz é instrumento de morte. Só ia para a cruz quem estava condenado à morte. Da cruz só descia morto. Quando Jesus falou assim: toma a sua cruz e siga-me, todos da época conheciam a cruz. Judeus conheciam a cruz, gregos conheciam a cruz, romanos conheciam a cruz, árabes, cretenses, todos conheciam a cruz. A cruz era o instrumento de morte do Império Romano. E todo o Império Romano tinha cruzes estendidas. Em todo o Império Romano tinha alguma pessoa agonizando na cruz, a ponto de ir para a morte.
Quando Jesus falou assim, aquele que não estiver disposto a renunciar, negar a si mesmo e de tomar sua cruz e siga-me, não dá para ser meu discípulo. Quando Jesus falou isso, falou assim, você não está disposto a morrer, você não pode ser o meu discípulo. Lucas capítulo 14, versículo 27. Diz assim, Lucas 14, 27, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo, não consegue, não vai conseguir, se você não estiver disposto a matar as vontades da sua carne, se você não estiver disposto a matar o seu ego, se você não estiver disposto a morrer para esse mundo e trocar as coisas deste mundo pelas coisas de Deus, você não pode ser discípulo de Cristo Jesus. Você não vai conseguir ser discípulo de Cristo Jesus. Tomar a cruz é perder as coisas do mundo, querido, mas você ganha a sua alma. O mundo enxerga como perdida, entre aspas, perdida, uma vida de um crente fiel, a vida de um crente piedoso. O mundo enxerga como perdida. Sabe o que o mundo fala? Ele fala assim, esses crentes são tudo bobo, eles estão perdendo o melhor da vida, entre aspas. A verdade é uma só, querido, que uma pessoa preocupada apenas com os prazeres da carne, com os vícios, com os interesses materiais, com as glórias humanas, essa sim que é uma vida perdida. É uma vida perdida. A pessoa está numa perdição e nem consegue enxergar que está perdida. Carregue sua cruz, querido. Sua cruz não é seu marido. Sua cruz não é seu filho adolescente. Sua cruz não é seu sogro, sua sogra. Sua cruz não é sua falta de estudo, não. Sua cruz é você mesmo. É você mesmo que você tem que morrer. Matar, crucificar a sua carne. Matar a soberba, a arrogância, a altivez, a inveja, a malícia, a maledicência, etc, etc, etc. A lista é grande. E você tem que ir disposto a matar essa parte da sua vida. Amém? Terceiro passo. Primeiro passo, então, é descobrir quem é Jesus, através do estudo da Bíblia. O segundo passo é entender que tem um preço para servir a Jesus. O terceiro passo é estar disposto a pagar esse preço. O terceiro passo é você estar disposto a pagar esse preço. Versículo 38. Porquanto, qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com seus santos anjos. Se você não estiver disposto a pagar esse preço todo, na verdade, você está se envergonhando de Cristo Jesus. E se você se envergonhar de Cristo Jesus agora, virá para você consequências tristes lá no futuro, querido. Consequências tristes que poderiam ser evitadas se você estivesse disposto a pagar esse preço. Mas posso te falar uma grande verdade, não somente pela revelação da Bíblia, mas por experiência própria. O Senhor Deus vai te ajudar em todas essas etapas. O poder do Espírito Santo vai estar à sua disposição para você vencer tudo isso, todas essas barreiras, empecilhos, obstáculos que se levantam na sua jornada cristã. É o Espírito Santo que vai te revelar pela Bíblia quem é a pessoa de Jesus Cristo. É o Espírito Santo que vai te mostrar qual é o preço do discipulado de seguir a Jesus. Mas muito mais principalmente, é o Espírito Santo que vai te capacitar a pagar esse preço. Ele vai te dar coragem, ele vai dar incentivo para você, ele vai dar forças, ele vai te dar poder para você pagar esse preço. Você não vai lutar sozinho essa batalha contra você mesmo. Não, não, não. Você tem à sua disposição o grande poder do Espírito Santo, que trouxe de volta à vida Jesus Cristo e colocou ele de modo vivo e transformou a vida de Jesus e levou ele até o céu. Esse mesmo poder do Espírito Santo está à sua disposição, se você crer, se você pedir, se você clamar, se você desejar. O poder do Espírito Santo vai te capacitar a mortificar o seu próprio eu. O poder do Espírito Santo vai te capacitar a carregar a sua própria cruz. Recorra ao poder do Espírito Santo. Conte com ele.
Deseje o poder do Espírito Santo. Clame a esse poder. Amém? Concluindo, irmãos, vamos concluir a aula. Você tem que conhecer o Jesus da Bíblia. Não o Jesus que você quer idealizar na sua própria. Um Deus segundo a sua concepção não é o Deus da Bíblia. Se não é o Deus da Bíblia, o Pai de Jesus, você vai estar servindo um Deus errado. Um Deus formado na sua própria concepção. Não, está errado. Quando Moisés subiu no monte e pegou as tábuas da lei, Deus, quando ele começou a descer lá do monte, Deus já avisou ele: Moisés, o povo que tirou do Egito já se corrompeu. Fizeram bezerros de ouro. Estão lá todos nus ou seminus, embriagados, em uma orgia. Quando Moisés chegou perto do arraial, perguntou para o irmão dele, Araão: o que está acontecendo? Assim, o povo me apertou. E eles falaram assim: Moisés está demorando muito. Então peguei os brincos deles, os braceletes de ouro deles, coloquei num torno de fundição e apareceu esse bezerro. E nós estamos chamando esse bezerro de Senhor. E eu falei para eles: aqui está Israel, o Senhor que tirou vocês do Egito. E o povo de Israel ficou vários dias cantando: Senhor, obrigado por ter tirado a gente do Egito. Mas era um bezerro de ouro. E começaram a encher a cara e se embriagar e começaram a cantar: Senhor, nós te louvamos porque o Senhor tirou a gente do Egito, mas era um bezerro de ouro. Eles estavam servindo um Deus falso. Tem pessoas sendo enganadas assim nas igrejas modernas, cantando: Senhor, obrigado por ter me libertado, e não estão em liberdade. Estão cantando hinos que falam: Senhor, obrigado por ter transformado minha vida, mas não tem vida transformada. Estão servindo bezerros de ouro, que querem dar somente coisas materiais para eles, buscas materiais, só vitória material. Estão servindo bezerros de ouro, estão chamando de Senhor um bezerro de ouro feito de brinco e braceletes. Não é o Deus da Bíblia. Você tem que servir o Deus da Bíblia, revelado pela Bíblia, o Pai de Jesus Cristo. O nome dele é Jeová. Aleluia. Você tem que conhecer o Jesus da Bíblia, querido. Você tem que conhecer Jesus assim. E se você conhecer o Jesus da Bíblia, com certeza, você vai sair do campo do mero interesse sobre Jesus para entrar no campo da prática e obediência da vontade de Jesus. E se você conhecer a Jesus como a Bíblia revela quem ele é, você vai deixar apenas de admirar Jesus e vai começar verdadeiramente a seguir a Jesus, seja o preço que for. E como aplicação, queridos, eu convido você a estudar a Bíblia. Participa de estudo bíblico na sua denominação, na sua igreja. Busque bons estudos bíblicos na internet. Melhor ainda, se forem livros. Mas estude a Bíblia. Não perca seu tempo. Jesus está voltando. Amém? Queridos, vamos seguir o Cristo verdadeiro e vamos ser verdadeiramente seguidores de Jesus. Obrigado por ter participado desta aula. Que Deus te abençoe muito, querido. Nossa escola dominical acontece sempre aos domingos, na primeira parte da manhã. E eu quero agradecer aos irmãos que acompanharam até agora. Ivone Gavioli, a paz do Senhor Jesus. Jefferson, paz de Deus, meu querido. Marquinhos, amado, paz do Senhor. Negão, paz do Senhor, meu querido. Deus abençoe. Irmã Rosinei, que está sempre acompanhando e compartilhando. Irmã Dilma, Ivanildo, Wagner, a paz do Senhor Jesus. Minha mãe Cida, que não perde uma. Queridos, Deus abençoe. Não consigo citar todos pelo nome, mas um grande abraço do irmão Nilson e que Deus possa abençoar muito sua vida. Espero que Deus tenha falado no seu coração. Gostando você ou não, o importante é que Deus fale no seu coração. Amém? Convido você a inclinar sua cabeça e fechar seus olhos e fazer mais essa oração de encerramento agora. Eu vou pedir para Deus abençoar sua vida e seu lar. E mesmo à distância, eu creio que isso acontece. Você crê? Então vamos orar junto em nome de Jesus. Feche seus olhos, incline sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu peço a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor e a bondade do Senhor sendo manifestada no lar desse teu filho, dessa tua filha que acompanhou essa lição bíblica.
Ah, Senhor, o aprendizado da palavra do Senhor. Como é doce tua palavra, como é gostosa a tua palavra ao nosso paladar. Alimenta a nossa vida, alegra a nossa alma e nos conduz ao céu. Esta é a palavra poderosa do Senhor. Ó Pai, que o domingo dos teus filhos e tuas filhas sejam na tua presença. Visita o lar desse teu filho, dessa tua filha, desse teu servo, dessa tua serva, com a tua graça, Senhor. Oh, querido Espírito Santo do Senhor Deus, e capacita cada um de nós, ó Senhor, a pagarmos o preço do discipulado, de sermos de seguidores de teu Filho Jesus Cristo, a pagarmos este preço, Senhor, que sem a tua ajuda, Senhor, será impossível de pagarmos sozinho. Ampara-nos, querido Espírito Santo, capacita-nos e nos ajuda, então, Senhor, a renunciar, a tomar a cruz, a morrer para o mundo, Senhor, para o ego e para a carne, para a glória do teu nome santo, para que, vivendo uma vida digna da vocação que o Senhor nos chamou, um dia possamos ser achados dignos de irmos para o céu, na gloriosa vinda de teu Filho Jesus Cristo, Senhor. Faz isso na vida de todos que estiverem ao alcance desta voz, não somente agora, mas também posteriormente, no nome de Jesus Cristo Nazareno, e para a glória do teu nome que é santo, Senhor. Muito obrigado, Randa. Ai, de comunurianda labassuica labassuri minianda labai. Ó Deus de grande misericórdia e poder, nesse poucochinho de tempo que ainda resta, Senhor, do teu povo na terra, pois os minutos chegaram, os finais, ó Senhor, que antecede a vinda gloriosa de teu Filho Jesus, ó Messias e ó Cristo e Senhor, ajuda o teu povo a ser fiel na terra, Senhor, para alcançar uma coroa incorruptível de glória, em nome de Jesus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Amém, amém, glória a Deus, amém, aleluia. Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe muito sua vida. Até a próxima lição da palavra do nosso Deus, nosso Senhor e Salvador. Oh, glória!